Se você chegar para um homem e uma mulher e perguntar qual é mais difícil, ser homem ou mulher, a chance do homem responder que é mais difícil ser homem e a mulher responder que é mais difícil ser mulher é absurdamente alta. E isso não acontece por acaso. A sociedade ela é construída de uma forma que reforça a polarização de gêneros, seja por questões evolutivas, biológicas ou sociais. Entender isso é interessante, entretanto, entender como isso é refletido de fato nas nossas vidas é mais interessante ainda. Eu, Nicodemos, enquanto homem jovem, passo por problemas exclusivos que um homem passaria na sociedade. A pressão por ser forte, resiliente sob as situações adversas, o arquétipo de maturidade, provedor, dominante, racional, um roteiro invisível que me deram antes mesmo de eu entender que estava atuando. Ser homem muitas vezes não é sobre o que sou, mas sobre o que esperam que eu seja. E bom, essa expectativa ela pesa. Pesa quando eu não posso chorar, quando minha tristeza é confundida com fraqueza, quando o medo é algo que eu só posso sentir em silêncio, porque admitir é vergonhoso. Ninguém pergunta se eu tô bem, não querem a verdade. Afinal, eu sou homem, eu tenho que estar bem, tenho que aguentar. Se eu desabo, eu viro piada. Se eu falo demais, eu sou sensível demais. Se eu me calo, então, sou distante demais. E nessa corda bamba eu vou me equilibrando entre o que eu sinto e o que esperam que eu sinta, entre o que eu sou e o que me moldaram para ser. Mas tem dias em que tudo que eu queria era só poder ser humano antes de ser homem, porque a armadura que me deram não foi feita para respirar. Isso não quer dizer que mulheres não enfrentam dores. Elas enfrentam, e muitas inclusive, mas as dores delas seguem um roteiro diferente. O assédio, o medo constante de andar sozinha, a objetificação, a pressão estética, o rótulo de ser do lar, a cobrança para ser bonita, feminina, magra, sorridente, receptiva. Ser mulher na sociedade é estar constantemente vigiado, como se existisse um padrão invisível que dita o que é ser feminino o suficiente. A punição vem quando elas saem desse molde, quando não são agressivas, quando envelhecem, quando engordam, quando falam alto demais ou decidem não ser mães. Mas perceba que é uma dor que acontece quando se foge do padrão. A dor do homem muitas vezes está em ter que se encaixar em um. Homens sofrem quando tentam sair do que esperam deles, mas também quando tentam permanecer ali dentro. É um labirinto sem saída, ou você vira o que esperam, ou vira motivo de escárnio. E por mais que as dores sejam diferentes, ambas são reais. Só que, no nosso caso, falar delas ainda é um tabu. Ainda soa como vitimismo, Enfim, ainda causa uma estranheza. E é aí que nasce o cansaço de ser forte o tempo todo. Porque muitas vezes a nossa dor sequer tem lugar para existir. Desde que o mundo é mundo, ou desde que alguém decidiu que homem é martelo e mulher é ninho, nos colocaram para mover coisas, para resolver, para construir. O homem virou o sinônimo de força bruta, de mão firme, de trabalho pesado. Enquanto isso, a mulher ficou mais com o campo da sensibilidade, da criação e do cuidado. Não sei até que ponto isso vem de fato da biologia ou só é uma herança mal passada da história. O que eu sei é que geração após geração nós herdamos o papel de sermos os braços do mundo, mesmo quando nossos próprios ombros já não aguentam carregar mais nada. É curioso como a sociedade ela muda em tantas coisas, mas nesse ponto ela continua teimosa. O rosa já foi de homem, o azul de mulher, as roupas, os modos, os gestos, tudo isso já virou do avesso ao longo dos séculos. Mas essa divisão entre homem provedor e mulher cuidadora permanece enraizada, quase como se fosse uma lei não escrita. A mulher pode trabalhar, crescer, liderar, e que bom,
né? Que bom que isso está ficando cada vez mais natural, mas o homem continua sendo cobrado por produtividade, não por presença. Se ele não faz, ele não vale. A cobrança é cruel, você não pode parar, não pode adoecer, não pode cansar. E se cansar, descanse quieto, escondido para não parecer fraco. Parece que a gente não existe para ser, só para funcionar. Somos peças de uma máquina que gira sem nunca perguntar se estamos bem. E se essa máquina quebra, ninguém quer saber o porquê, só troca de peça e segue o jogo. A verdade é que muitos de nós só sentem afeto quando estão sendo úteis. Quando consertam algo, quando pagam uma conta, quando protegem alguém. E o problema disso é que no fundo a gente não sabe mais como ser amado de graça. Se não tiver algo em troca, a gente já desconfia, já recua, já sente que tem algo errado. Porque não fomos ensinados a reconhecer carinho. Fomos treinados para entregar resultado. E isso se reflete nos relacionamentos. Muitos homens vivem com medo de falhar porque sabem que se falharem, talvez percam tudo. Não porque a parceira seja má ou interesseira, mas porque o mundo inteiro ensinou que o amor masculino é condicional. E ele só existe enquanto você estiver funcionando, enquanto você estiver sendo homem do jeito que esperam. E isso cansa. Cansa porque o amor não é para ser um contrato de prestação de serviço. O amor é para ser um refúgio. Mas para muitos homens o amor virou meta de desempenho. E o mais cruel, quando esse homem ele quebra, quando ele desaba, é comum que escute o oposto do que ele precisava. Escute talvez, você mudou, você não é mais o mesmo, você está fraco. Como se a utilidade fosse a única identidade. E aí ele volta para o modo automático, se fecha, se tranca, porque ser útil, por mais frio que seja, ainda dói menos do que sentir que sem essa utilidade, ele não é nada. Na internet, assistimos a uma constante e confusa dança de idealizações sobre o que significa ser homem. Surgem os shads, os alfas e betas, depois os sigmas, os incels, e enfim, edits com vibes Peaky Blinders, psicopata americano, e por fim a comunidade da Red Pill, né? A gente já está bem familiarizado com isso. São movimentos que, em sua essência, falam sobre melhoria pessoal, sobre buscar força, autonomia, poder. E isso pode parecer bom, à primeira vista, mas é como tentar temperar um bolo podre com um granulado colorido, assim. Não muda a essência da massa, né? Esses grupos tentam resgatar uma masculinidade perdida, mas o fazem de uma maneira distorcida. Para eles, valorizar o homem significa diminuir a mulher. A lógica que seguem é a de uma balança, não de polos. Para um lado subir, o outro precisa descer. Essa visão, ela separa, reduz e isola a complexidade das relações humanas a um jogo de forças e humilhações. Porque para esses movimentos, mulher é uma coisa ou outra, ou objeto ou inimiga, nunca parceira. É uma prisão invisível, um colapso interno coletivo onde muitos homens se perdem tentando provar algo que a sociedade lhes cobra, mas que poucos sabem definir com clareza. Eles querem ser fortes, sim, mas em um sistema que só reconhece força na aparência, na agressividade, na dureza, no poder imposto. Esse colapso é silencioso porque o barulho é sempre da raiva, da força bruta, da competição, mas por trás muitos estão exaustos, cansados de carregar um fardo que nem sabem direito se querem. Enquanto isso, a internet, que poderia ser um lugar de troca e crescimento, vira um palco para reprodução dessas dores, das mesmas pressões que já existem fora dela. Apesar de toda essa bagagem, se eu fosse responder aquela pergunta do início, é mais difícil ser homem ou mulher? Tentando ser o mais sincero possível, sem querer puxar a bandeira ou querer soar como um feminista forçado. Eu diria que, em essência, é mais difícil ser mulher. Eu não falo isso invalidando o que os homens passam, muito menos o que eu passo em si, mas sim porque existem desafios que são biologicamente inevitáveis e socialmente impostos às mulheres, de uma forma que eu, honestamente, não consigo imaginar suportando. Eu, enquanto homem, não me imagino tendo o meu humor alterado por ciclos fisiológicos mensais que estão fora do meu controle. Só isso já me deixaria esgotado. Agora imagina somar isso de ser mãe, cuidar de um ou mais filhos, preparar comida, limpar a casa, administrar um lar inteiro.
Tudo isso enquanto tá com febre, com dor ou exausto. É algo inimaginável para mim, de verdade. Quando eu fico doente, parece que eu fui atingido numa guerra com um tiro, assim. É um pouco patético, mas é verdade. A gente fala muito sobre o fardo de ser homem e ele existe, mas talvez o maior erro que a gente comete é que esses movimentos na internet mais cometem. É achar que reconhecer a dor do outro diminui a nossa, como se fosse uma competição de sofrimentos, como se admitir que a mulher sofre em pontos profundos fosse automaticamente invalidar os nossos próprios pesares. Mas não é uma disputa, nunca foi. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar preso em personagens, né? Se escondendo atrás de máscaras, enquanto o mundo exige de todos nós uma força que ninguém tem o tempo todo. Ser homem é cansativo, sim, mas ser mulher também. E talvez o verdadeiro ponto de equilíbrio comece quando a gente reconhece que ser humano, em essência, é um exercício diário de dor e superação, seja qual for o corpo que você nasceu. Acho que se tem uma coisa que eu aprendi, é que a gente não precisa ser forte o tempo todo. Isso não é coragem, é tortura. A maior liberdade que um homem pode ter no mundo de hoje é se permitir ser humano. Não tentar carregar tudo sozinho, não tentar fingir que tá tudo bem o tempo todo, porque não tá. E tudo bem. Se for para guardar um conselho de estudo, que seja esse. Não se esqueça de cuidar de quem você é por dentro, não só do que esperam que você pareça por fora.